E aí, gente, vocês estão tudo bom, né? Vamos para a nossa última aula de gravitação. Depois a gente já vai estar, depois da aula de hoje, a gente já vai estar pronto para iniciar fluidos, que vai ser o tópico seguinte desse nosso curso de Física 2. Hoje a gente vai finalizar a gravitação com as leis de Kepler, tá? Então, vamos lá. As leis de Kepler são leis que governam o movimento planetário. Mas, vamos nos perguntar primeiro, o que seriam planetas, né? A gente está acostumado com o termo, é um termo do nosso dia a dia, mas qual que é a origem e o que essas leis dizem para a gente em relação ao movimento dos planetas, que para nós parece tão difícil de ser estudado, visto que eles estão tão longe da gente e a gente observa eles no céu como pontinhos assim bem pequenos, pelo menos a olho nu, né? Você consegue ver Marte, Júpiter, Saturno, mas eles são pontinhos luminosos pequenininhos no céu. Então, o que são planetas e quais são os segredos deles? Vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, planeta vem do termo grego que significa errante. Isso porque as estrelas que a gente vê no céu estão muito mais longe do que os planetas que estão aqui no nosso sistema solar. Então, quando a gente observa no céu o movimento relativo dos planetas em relação à Terra, as estrelas, como elas estão muito mais longe, elas parecem sempre, elas parecem pontos fixos no céu. Elas estão sempre, para nós, elas parecem pontos fixos no céu, enquanto os planetas se movimentam. Então, errantes, né, que em português significa, né, que é aquilo que faz um movimento descoordenado, né, era a palavra grega para errantes é planeta, e eles achavam que o movimento era descoordenado, né? O movimento dos planetas ele não tem nada de descoordenado, uma vez que a gente começa a observar o céu e usar de alguns argumentos físicos para descrever esse movimento, né? Então, tá aí. Porque o nome planeta significa errante em grego, ao contrário das estrelas que estão fixas, você tem um movimento no céu dos planetas, tá? Aqui nesse gifzinho, que está entrando em campo aí agora, eu estou colocando o movimento retrógrado de Marte. Então, se você observa o planeta Marte no céu, dependendo da época do ano, ele vai fazer esse movimento esquisito aí, né? Então, por isso que os gregos achavam que era descoordenado. Mas isso não é descoordenado, tá? A explicação disso é muito simples e tem a ver com o fato de que Marte percorre uma órbita maior do que a órbita da Terra e que as velocidades angulares durante essas órbitas são diferentes, né? Então, na verdade, a Terra acaba, se você pensar em relação ao movimento dos dois em relação ao Sol, você vai enxergar isso quando a Terra ultrapassa Marte por conta dela ter uma velocidade angular, uma velocidade de rotação em relação ao Sol maior do que a de Marte, tá bom? Então vamos lá. O que são as leis de Kepler que vão descrever os movimentos destes planetas? Em primeiro lugar, apesar de serem atribuídas ao Johannes Kepler, a origem dela é no astrônomo Tycho Brahe, que apesar de ser dinamarquês, trabalhou durante muito tempo na República Tcheca, né, que naquela época nem era República Tcheca, né? Esses países eles foram sofrendo por muitos desmembramentos, né? O último foi a separação da Tchecoslováquia em República Tcheca e Eslováquia. Mas onde hoje é a República Tcheca, né? O Brahe trabalhou a maior parte do tempo com observações a olho nu. O Kepler era um pupilo dele, um estudante do Brahe. Então aqui está aí o Tycho Brahe. E ele não usou de nenhum artifício, não usou telescópio, não usou nada. Ele fez observações a olho nu, anotou tudo meio bagunçado
em uma série de cadernos, e aí o Kepler, que era aluno dele, veio depois, compilou esses dados, usou de observações de telescópio para completar esses dados do Brahe, e aí ele deduziu 3 leis do movimento planetário, que depois, nos trabalhos desse outro camarada aqui, foram ratificadas. Falou, ó, isso tá certo. E são consequências das leis da gravitação que o Newton escreveu lá no princípio. Então, esse é o histórico das descobertas que a gente vai discutir aqui agora. Então, ok, conjunto de leis que o Kepler compilou ali deduziu a partir da compilação dos dados de Brahe. Como que são essas leis, então? A primeira delas é chamada Lei das Órbitas, né? Todas essas 3 têm enunciados bastante diretos e pouquíssima matemática envolvida. Só vai ter um pouquinho a mais de matemática na terceira lei. Então, enunciado da primeira, todos os planetas se movem em órbitas elípticas. E o Sol ocupa um dos focos. Então tá aqui, ó. Você tem aqui um planeta de massa mzinho se movimentando em torno do Sol, mas a órbita não é circular e sim elíptica. Então, são dados observados, né, dados astronômicos observados durante bastante tempo. Kepler chegou a essa conclusão. E aí, o que a gente está vendo aqui nessa figura? Então, repetindo, a órbita do planeta de massa M em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse, está aqui os 2 focos da elipse. Θ é o ângulo entre o vetor R, né, que une o Sol ao planeta M, supondo que você colocou o Sol no centro do seu sistema, na origem do seu sistema de coordenadas. O que são esses outros dados que você está vendo aqui? Primeiro, A é o semi-eixo maior da elipse. Então, A é essa distância aqui, tá? Na matemática a gente chama A o semi-eixo maior da elipse e a gente chama de B o semi-eixo menor da elipse. Mas para efeitos astronômicos, você vai só se importar com o semi-eixo maior A, que é esse aqui ou esse aqui. É dita excentricidade da órbita e E vezes A corresponde à distância do foco, de um dos focos, ao centro da órbita, ao centro da elipse, tá? E o que isso quer dizer? O que essa definição de excentricidade a partir dessa distância E vezes A, o que isso representa para nós? Se você tiver E igual a 0, o que vai acontecer com essa reta aqui, né? Se você tiver E igual a 0, você vai unir os 2 focos aqui e vai transformar a sua órbita em um círculo. Então, excentricidade nula é um círculo. A órbita da Terra tem uma excentricidade bem próxima de 0. Então, a órbita da Terra em torno do Sol, ela é, sim, quase circular. Então, está aparecendo aí para você no vídeo quanto que vale a excentricidade da Terra para você ver como ela é perto de 0. Tudo bem? A excentricidade ela é adimensional, né? Quem carrega, se isso aqui tem distância de metros, quem carrega a distância de metros aqui é o semi-eixo maior, tá? O que mais? RA, que é distância do Sol ao ponto mais longo, ao ponto onde o planeta fica mais longe do Sol, né? O ponto onde o planeta fica mais longe do Sol em sua órbita, aqui, ó, né? Se a gente tomar toda a órbita, qual é a maior distância possível do planeta ao Sol? É esse ponto aqui da órbita,
que é chamado de afélio. Então, afélio, hélio aqui, essa terminologia está em relação ao hélio de Sol, né? Porque o Sol em grego é hélios. Então, o afélio é o ponto da órbita mais longe do Sol. E aí, quando o planeta passa aqui, a gente diz que ele atingiu o periélio, que é a distância mais próxima da órbita até o Sol, né? É quando o planeta fica mais próximo do Sol, ele está no periélio. Quando o planeta fica mais longe do Sol, a gente diz que ele fica no afélio. E aí, acabou a primeira lei de Kepler. Só isso, nada de conta. Todos os planetas se movem em órbitas elípticas em torno do Sol. O Sol ocupa um dos focos. Segunda lei de Kepler. Ela também é chamada lei das áreas, porque ela diz o seguinte: a reta que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então aqui, Sol, órbita, planeta em um tempo T1, planeta se movimentou em um tempo T2. Você vai pegar aquele vetor R que a gente tinha visto no slide passado, ligar ele ao planeta em questão, e esse vetor aqui, ou essa reta aqui, ela vai varrer áreas iguais em tempos iguais. O que isso quer dizer? Que se eu tiver duas regiões que tenham o mesmo delta A, então aqui, se eu pegar, para eu fazer isso aqui próximo ao afélio, eu teria que ter uma reta aqui, né, um planeta no tempo T1 está aqui, depois ele mexer para cá, e aí aqui eu teria uma área, né, igual a de cá. O que essa lei está falando? Ele vai ter demorado para mexer daqui até aqui o mesmo tempo que ele demorou para mexer daqui até aqui. Então, isso que é varrer áreas iguais em tempos iguais. Para provar isso, aí sim vai precisar um pouquinho de matemática. Ó. Você vai pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, nós vamos aproximar essa curva que o planeta fez aqui, nós vamos aproximar isso de uma reta, vamos pegar esse triângulo retângulo aqui, que é esse aqui, ó, H, V delta T, que é a distância percorrida em termos da velocidade tangencial do planeta e do tempo. Nós vamos chamar isso aqui de H. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Delta A é a área desse triângulo todo aqui, ó. Delta A é a área desse triângulo todo aqui. Como que você calcula a área de triângulo? Meio de área da base, que é aquele R, lembra que nós chamamos essa reta aqui de R, vezes a altura, que nós estamos chamando aqui de H. Então, isso é a área de um triângulo. Então, nós fizemos essa aproximação aqui, que isso é um triângulo retângulo, e fizemos a aproximação que isso aqui também é um triângulo. H, por sua vez, se a gente pega esse triângulo aqui, H o que você vai usar? Seno de θ é cateto oposto vezes a hipotenusa. Então, quando eu isolo H vira V delta T seno θ, baseado nesse triângulo aqui. Se eu divido, então se eu isolo esse carinha aqui para delta T e faço delta A sobre delta T, eu vou ter meio de RV seno θ. O que isso vai me dar? Então, repetir aqui a equação que a gente tinha chegado para delta A, delta T. Se eu levar delta T para zero, eu vou ter dA dt igual a L sobre 2m. Da onde que eu tirei L? L, momento angular, ele vai ser, lá da física 1, né, o módulo dele vai ser RmV seno θ, portanto, L sobre 2m. Então, eu escrevi dA dt em função do momento angular. Só que você sabe lá da física 1 que o momento angular se conserva. Então, a taxa de variação dessa área
tem que se conservar também, porque isso aqui se trata de uma constante. Momento angular é uma constante, massa do planeta é uma constante, então a taxa de variação das áreas em relação ao tempo vai se conservar. Tudo bem? Então é isso que, né, quando ΔT tende a zero, ΔA, ΔT vira uma derivada, e se essa, né, é importante para a gente saber a taxa de variação das áreas, quando a gente entende, você pode escrever isso aqui em função do momento angular, que é uma constante do movimento, e a massa do planeta, que é outra constante, você entende que essa taxa de variação é consequência. Então, vamos voltar aqui. Então, se eu tenho essa área varrida aqui em tempos iguais, aqui perto do Sol, esse planeta vai andar mais rápido. Então, T1, para eu ter T1 e T2 correspondente a essa diferença aqui, eu ia ter que ter esse planeta aqui, né, no T1 nessa posição aqui, aí ele andou para cá, para dar um tempo igual esse aqui, ele teria que vir para cá, então eu ia estar formando aqui uma área ΔA, que seria, já que esses tempos são iguais, essa área ΔA que eu formava aqui é igual a essa área ΔA que foi formada aqui, porque esses tempos aqui, a diferença entre T1 e T2 é a mesma. Tudo bem? Então é isso que as leis de Kepler estão te falando. Então, toda vez que você medir tempos iguais, fotografei o planeta aqui, uma semana depois eu fotografei de novo, e aí você tenta entender qual foi a área que ele varreu em relação à órbita. E aí depois que você fizer isso com outro par de tempos que separados por uma semana, mas em outros momentos da órbita, as áreas varridas vão ser iguais, tá? Então, um outro detalhe aí que o Kepler deduziu com as observações. Terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. Essa já é bem matemática, né? Então ela fala o seguinte: o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semieixo maior da órbita, tá? Período, você deve ter visto também quando você estudou rotações lá na Física 1, período é o tempo gasto para você completar uma rotação, ou seja, período da órbita é o que a gente chama de ano, né? O ano aqui, o período da órbita da Terra, 365 dias. Então, chama de ano para a Terra, né? Cada planeta vai ter o seu ano em particular lá, que vai ser o período da órbita, mas que 365 dias é só aqui da Terra, né? Então, o período da órbita, tempo gasto para o planeta dar uma volta completa em torno do Sol, ao quadrado, é proporcional ao semieixo maior da órbita ao cubo. Se a gente se utilizar de uma órbita circular, vamos pensar na Terra e vamos explorar o fato de que a excentricidade da Terra é aproximadamente zero. Vamos explorar isso. Então vamos aproximar a órbita da Terra em torno do Sol de uma órbita circular. Então, a força centrípeta, então movimento circular, você também estudou na Física 1, força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Que a gente aprendeu lá na Física 1, que é V ao quadrado sobre R. Só que a força centrípeta, ela não é que ela é uma força a mais que existe, né? Alguma outra força que a gente conhece é que faz o papel de força centrípeta. Aqui, nesse caso, não tem atrito, não tem nenhuma outra força que ajude a fazer o papel de força centrípeta. Então, vai ser simplesmente a interação gravitacional Terra-Sol que vai fazer o papel de força centrípeta. Portanto, a força centrípeta é a força gravitacional, que é isso aqui. A aceleração centrípeta, nós não vamos escrever ela em termos de V2 sobre R, não. Nós vamos escrever ela em termos dessa velocidade angular aqui, que aí vai ser ômega ao quadrado sobre R, em que ômega é 2π sobre o período. Então, ômega tem
unidades de radianos por segundo. Então você está falando quantos graus esse planeta varre na órbita dele, graus assim, grau sendo um ângulo determinado, um ângulo θ aqui, né? Quantos graus esse planeta varre ao longo do tempo na órbita dele. Então, é com isso que se relaciona esse ômega, né? Frequência angular em radianos por segundo. Então, você usando esses conceitos lá do movimento de rotação da física 1, vai te levar a essa equação aqui. Massa da Terra está aqui, ó, vai cancelar. Essa aqui é a massa da Lua, essa aqui é a distância do Sol. Eu falei Lua em algum ponto. Se eu falei Lua em algum ponto, esquece, tá? É massa da Terra, massa do Sol, distância do Sol até a Terra. Beleza? Frequência angular, distância do Sol até a Terra. Então vamos continuar. As massas da Terra vão cortar aqui. Você vai ficar com este resultado aqui, utilizando esse valor aqui, ó, para o ômega. Tudo bem? Faz a substituição. O que a gente fez? Escreveu a aceleração centrípeta em termos da frequência angular. Você aprendeu lá em rotações, física 1. E depois fizemos essa substituição. Chegamos a esse resultado. Então a gente provou para a órbita circular. E aqui essa seria a constante, né? Você tem aqui uma relação de proporcionalidade entre esse cara e esse cara. Então como que funciona isso para as órbitas elípticas? Você substitui aqui o raio pelo semi-eixo maior. Funciona sem perda de generalidade. A gente provou matematicamente para a órbita circular, funciona para a elíptica sem perda de generalidade. Claro, a prova matemática utilizando-se de uma elipse demoraria muito mais e a gente chegaria no mesmo resultado. A título de curiosidade, fica a prova para a órbita circular. E as observações do Kepler, lembra que o Kepler não tinha as ferramentas matemáticas que o Newton inventou, então o Kepler deduziu isso com suas observações, e com a teoria do Newton você consegue provar isso. Para a órbita circular a gente viu que é facinho, para a órbita elíptica demoraria um pouquinho mais matematicamente falando. A gente não vai fazer para a órbita elíptica, porém funciona sem perda de generalidade. Você substituir isso aqui por A semi-eixo maior, óbvio que essa constante aqui para o caso da elipse vai ser um pouco diferente. Então por isso esta relação aqui, ó, de proporcionalidade, né, a proporcionalidade entre período ao quadrado e semi-eixo maior ao cubo vale sem perda de generalidade. Essa constante de proporcionalidade aqui em particular, só para a órbita circular. Então agora, vamos fazer o seguinte. Vamos falar de qual a relação que o raio de uma órbita tem com a energia potencial gravitacional de um satélite. Quando a gente fala satélite, você imagina um satélite. Normalmente a gente imagina um satélite artificial igual esse que está aparecendo aqui no gifzinho. Mas você tem que lembrar que a Lua é um satélite, né? Satélite, a gente fala em astronomia que satélite é um corpo qualquer que está ali preso à interação gravitacional de um outro corpo, né? Então, você vai ter satélites artificiais igual os que o homem colocou no céu para funcionar comunicações e tal, mas você também vai ter satélites naturais. Então a Lua é um satélite natural da Terra e assim por diante, né? Júpiter, por exemplo, tem várias luas e aí cada lua de Júpiter é um satélite natural, etc. Então, para a gente entender qual a relação entre órbita, raio da órbita e energia potencial gravitacional, nós vamos utilizar, nós vamos usar como ponto de partida o mesmo
o mesmo raciocínio que a gente usou anteriormente, só que agora sim nós vamos usar o V ao quadrado sobre R para aceleração centrípeta. O que a gente vai ganhar com isso, né? Nós vamos escrever esse termo mv ao quadrado como gm sobre R. Então o que a gente fez aqui? Basicamente, cortou esse aqui com esse aqui, para poder escrever mv ao quadrado como G, massa do planeta maior, massa do planeta menor, ou massa maior, massa menor, sobre a distância entre os dois. O que a gente ganha com isso? A gente vai calcular a energia total de um satélite em órbita. Como? Energia total, K mais 1. Cinética mais potencial. Então, um satélite em órbita, vamos pensar no caso Terra-Lua. E aí você vai pensar, né, do ponto de vista da Lua, porque é ela que está em movimento em relação à Terra. Ela que tem energia cinética aqui no caso, né? Então, no sistema Terra-Lua, quando a gente estuda ele, a gente considera sempre a Terra paradinha e a Lua em movimento, tá? No fundo, a gente sabe que a Terra não está parada, né? Ela está girando ali em torno do eixo dela, em torno do Sol, mas a título de simplificar um pouco o problema que você está imaginando, a única coisa que você precisa fazer nesse momento é imaginar Terra, Lua em torno dela. Então, quando a gente olha para a Lua, ela tem energia cinética e energia potencial gravitacional. Energia cinética, você sabe como que escreve, meio de mv ao quadrado, onde v é a velocidade tangencial dela, no caso. Só que, além disso, ela vai ter energia potencial gravitacional, que a gente viu que vale menos g m sobre r. E aí, agora, o que a gente faz? A gente aprendeu quanto que vale mv ao quadrado. Vale gm sobre r positivo. Substituímos aqui. Então, eu tenho meio de uma sacola de constantes aqui, menos essa sacola de constantes inteira. Então, 1 meio menos 1 inteiro é menos 1 meio. Então, a energia total de um satélite em órbita, como função de sua distância, né, do centro ao centro da órbita, é essa aqui, menos meio gmm sobre r. Em relação à energia potencial gravitacional, você tem só esse meio aqui de diferença. Então, para você calcular, né, a energia potencial gravitacional de um satélite que está em órbita, você tem essa equaçãozinha aqui. E aí, aqui nós estamos pegando o R que eu usei lá para a órbita circular, ó. Esse Rzinho aqui está para a órbita circular. Isso aqui também, sem perda de generalidade, você pode substituir pelo semi-eixo maior da órbita elíptica. E chegar à conclusão que a energia total de um satélite em órbita vai depender apenas do semi-eixo maior. Tudo bem? Então, novamente, se você fizesse essas contas para elipse, elas seriam mais complicadas e você chegaria no mesmo ponto, né? Para fazer a prova matemática, você gastaria algumas linhas de cálculo a mais, chegaria no mesmo resultado. Vale a pena para a gente fazer a conta para a órbita circular e entender que a gente consegue chegar nesse resultado aqui sem perda de generalidade. Tá bom? E tudo isso foi observado, né? Aliás, a grande parte do que a gente viu aqui, tirando essa parte de órbitas e energias, tudo foi observado principalmente por Brahe e por Kepler, né? E a gente fala que são leis empíricas, que vêm da experiência, da observação. Então, para finalizar, essa aqui é a relação entre a energia de um satélite em órbita e
as características da órbita dada pelo semieixo maior aqui. E aí é a energia total, tá? Lembra que esse resultado veio de uma soma entre energia cinética, devido à velocidade tangencial que ele tem, e energia potencial gravitacional que ele mantém, a órbita ativa, né, em torno do planeta. Tudo bem? Então, fechamos gravitação. Próxima videoaula a gente já entra com fluidos. Como sempre, façam os exercícios sugeridos, levem as dúvidas para as aulas síncronas. Ficamos por aqui em relação à gravitação. Até a próxima videoaula, que já vai ser com a introdução de fluidos. Beleza? Abraço, até lá.